Em uma tranquila cidade da Geórgia, a Tara Grinstead, uma professora carismática e ex-Miss Geórgia, desaparece misteriosamente após uma noite de festividades. O que parecia ser um sumiço temporário logo se transforma em uma investigação criminal que vai revelar um emaranhado de segredos e descobertas chocantes. A única certeza é que um crime macabro que misturava obsessão e violência tinha acontecido. Restava agora saber quem era ou quem eram os verdadeiros culpados, pois os dois presos tinham versões distintas e parecidas, e as únicas pistas do corpo que foram encontradas foram cinzas de ossos e um dente. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui você sabe, toda semana tem 3 episódios novos, então se você gosta de true crime, histórias misteriosas, reais, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Ativa o sino, porque assim você aumenta a sua chance de ter o conteúdo do canal notificado quando ele sai, tá? Porque o YouTube nem sempre notifica. Eu percebo que às vezes o pessoal faz comentários assim, estava com saudade. Eu falo assim, mas peraí, tô postando 3 vídeos aqui por semana já há anos. Então, provavelmente essa pessoa não tá recebendo as notificações. Então, ativar o sino pode ser importante se você curte o nosso trabalho. E também comentar e deixar um like, porque todo esse engajamento faz ali com que o algoritmo da plataforma entenda que você está consumindo os conteúdos e ele sempre vai entregar para você ali na página inicial, ou até mesmo aquele pop-up ali quando o vídeo é lançado. Fechou? É isso. Se puder também me siga nas outras redes, é só me procurar lá por Marcos Campos, @eu sou Marcos Campos. E assim a gente fica mais pertinho, trocando ideias para sempre melhorar os conteúdos aqui para vocês. Combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Bom, primeira parte do vídeo então, a gente vai saber quem é a Tara Grinstead e por que, ela se tornou alvo de um crime tão macabro, violento, uma trama assim, que terminou de uma forma realmente assustadora. A Tara se chamava Tara Faye Grinstead e ela nasceu no dia 14 de novembro de 1974, numa cidade chamada Hawkinsville, que fica localizada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A Tara era uma das filhas do senhor Bill e da senhora Faye Grinstead, que sempre foram muito atenciosos e cuidadosos com a família, que ainda tinha também a irmã da Tara, a Anita Grinstead. A Tara foi descrita como uma pessoa de personalidade forte, imponente, mas também era uma pessoa bastante gentil, carismática e muito dócil. E essa personalidade carismática dela, vocês vão perceber quando eu começar a relatar aqui como era o relacionamento dela na escola onde ela dava aula. Além disso, pessoal, a Tara também tinha uma questão aí que chamava bastante atenção para ela, que era ali uma beleza natural. E por conta dessa beleza, ela começou a participar de vários concursos de beleza ainda na adolescência. E geralmente eram festivais ali regionais. E no ano de 99, quando ela já estava com 25 anos de idade, ela ganhou o título de Miss Tifton. E após ganhar a competição, um concurso de beleza do condado de Tift, em seguida ela também ganhou o concurso de beleza de Miss Geórgia. E ao longo da sua vida, a Tara participou de diversos concursos de beleza, e os prêmios eram em dinheiro, e tudo isso que ela ganhava, ela guardava para ajudar a custear aí, a bancar sua faculdade na área de pedagogia. Então, no ano de 2003, já aos 29 anos, ela se formou no Middle Georgia College e no mesmo ano ela conseguiu um mestrado em educação na Universidade Estadual de Valdosta. Mas voltando um pouquinho no tempo, foi no ano de 1998 que a Tara passou a lecionar história na escola Irving County High School, na cidade de Ocilla, ainda dentro do estado da Geórgia. E ela então precisou se mudar para morar sozinha em uma casa bastante simples, mas perto do local onde ela trabalhava. E a Sarah morava aí nesse lugar com um cachorrinho e um gato. Ela era uma professora excelente, muito querida pelos alunos, e ela dava aula para as crianças do 4º ano, mas ela também abrangia todo o corpo de alunos lá da escola, porque ela tinha algumas aulas até no último ano do ensino médio. Então, todos os alunos que foram questionados sobre a Tara tinham um consenso ali em dizer que ela era uma pessoa muito bacana, muito legal, uma professora excelente que ajudava todos os alunos, sobretudo as
meninas que tinham ali uma curiosidade pelo fato de ela ter sido Miss, coisa e tal. Então as meninas que queriam participar de concursos de beleza sempre ficavam ali no pé da Tara e ela era sempre muito gentil, ajudava as meninas, né? Dava dicas aí de cuidados com a pele, com os cabelos e tudo mais, né? Como se manter aí pra, de repente, ser uma aspirante aí no mundo da moda. E a Tara, no início da sua carreira profissional, além de professora, também ocupava o cargo de assistente da direção da escola. E ela tinha como objetivo, inclusive, conseguir se tornar diretora de colégio no futuro. Muito bem, então no dia 22 de outubro de 2005, precisamente um sábado, foi realizado um concurso anual de Miss Geórgia Batata Doce. Pois é, que era um concurso voltado para crianças e adolescentes. E a Tara foi até o local por conta própria, simplesmente para ajudar as garotas a se prepararem. Ela fez penteados, maquiagens e também meio que conversou com as meninas para que elas ficassem mais calmas durante as apresentações, durante o evento, principalmente sobre o julgamento, né? E embora não tenha participado e não tenha nenhum vínculo familiar com aquelas meninas, a Tara fez questão de ir ao concurso realmente para poder prestar ali a sua orientação às garotas e demonstrar, né, que ela tinha mesmo paixão pelo que ela fazia, paixão pela profissão. Depois que esse concurso acabou, seria realizado ali pelos participantes, pelos familiares, tudo mais ali, pelo pessoal que organizou o evento, um churrasco em comemoração. E a Tara fez questão de participar também. Então ela socializou com os amigos e os familiares das garotinhas até por volta das 11h15 da noite. Foi então que ela decidiu voltar para sua casa. No dia seguinte, 23 de outubro, um domingo, ninguém conseguiu contato com a Tara. Mas isso não chamou muita atenção. Domingão, né? De repente ela só estava querendo de fato ficar de boa, não atender ninguém, então aquilo ali não chamou muita atenção. Mas no dia seguinte a coisa mudou de figura. Na segunda-feira, 24 de outubro, a Tara não compareceu para trabalhar na escola, e isso foi visto como algo preocupante, já que ela nunca tinha faltado ao trabalho sem que pelo menos tivesse uma justificativa plausível. Então as pessoas começaram a ligar para a Tara para saber o que tinha acontecido. Seus colegas de trabalho ligaram várias vezes, mas ela não atendia o telefone. Então, preocupados com a situação inusitada, por volta das 10:50 da manhã, eles ligaram para o departamento de polícia de Ocilla e pediram para que uma verificação de bem-estar fosse realizada. E essa verificação de bem-estar aí, quando uma viatura é enviada à casa da pessoa, simplesmente para fazer uma verificação inicial, para saber se está tudo bem, etc. Ao chegarem na residência, os policiais notaram que o carro da Tara estava na garagem. A porta da casa estava destrancada, então por isso eles resolveram entrar. Como eles estavam chamando ali e ninguém atendia, eles resolveram entrar. E dentro do quarto da Tara, depois que eles já estavam vasculhando ali a residência, eles notaram que o despertador dela estava no chão, como se tivesse caído. Uma das pernas da cama, uma cama de madeira da Tara, estava quebrada. Também um abajur estava todo danificado e posicionado de maneira torta. As roupas delas estavam na cama. Nenhum objeto de valor tinha sido levado. Apesar dessa suposta bagunça, foi relatado que não era um sinal de luta. Estranho pra caramba, né? Perna na cama quebrada, abajur meio torto, despertador no chão. Mas naquele momento ali a verificação inicial disse que não era sinal de luta. Vá bene, não é? Muito bem, nada tinha sido levado. A única coisa que estava faltando ali na casa era a bolsa da Tara. E dentro dessa bolsa estavam os documentos pessoais dela. E também os cartões do banco, não é? E também as chaves da propriedade da casa. Então, como não havia sinais de arrombamento e nenhum vestígio de sangue foi encontrado, a princípio acendeu-se uma luzinha de alerta ali, mas nada muito grave foi entendido naquele momento. Inicialmente, chegou a se cogitar que ela simplesmente tinha saído de casa com alguém, né? Por isso que o carro dela estava na garagem, mas logo ela voltaria. Isso tudo, pessoal, porque foi encarado como bagunça e a única coisa que não estava na casa era a bolsa. Logo, o carro também estava lá, então eles disseram, ela deve ter saído com alguém, né? Levou sua bolsa. Muito bem. Mas isso, né, esse sumiço repentino assim não era algo comum na vida da Tara, ela nunca tinha feito isso. Principalmente porque os seus animais de estimação, o gatinho e o cachorrinho, estavam lá na casa, só que sem comida e sem água. E segundo todas as pessoas que foram ouvidas, a Tara jamais faria isso com eles. Como era muito
Estranha essa situação, os policiais que foram fazer essa verificação de bem-estar acionaram o Departamento de Investigação da Geórgia. E eles disseram que, de fato, alguma coisa estava errada, tinha caroço nesse angu. Os investigadores, então, desse departamento aí da Geórgia analisaram novamente a cena e constataram que o carro da Tara estava com o banco mexido, como se alguém muito maior do que ela estivesse sentado ali naquele banco e de repente até usado o automóvel. O quintal ali, a parte da frente da propriedade, uma espécie de jardim, né, que ficava em frente à porta da casa, nesse local precisamente foi encontrada uma luva de látex, mas nada que indicasse claramente que um crime tivesse acontecido ali, que desse de repente um rumo a essas investigações iniciais. Nada concreto, se é que vocês estão me entendendo, pudesse falar, não, Tara foi vítima de um crime, tinha sido encontrada até aquele momento. Então eles ficaram, né, de sobreaviso e começaram a avançar um pouco mais aí nas investigações. A cidade de Ocilla, que é bem pequena, pelo menos na época dos fatos, né? Ela contava com um pouco mais de 3.000 habitantes. A cidade sempre foi muito tranquila, um lugar com baixíssimo índice criminal, tanto que os moradores não trancavam as portas nem as janelas, porque eles se sentiam muito seguros. Mas a notícia de que a Tara simplesmente tinha desaparecido, né? Os dias foram avançando, nenhuma novidade. Aquilo que ali no início parecia só um sumiço por conta própria, começou a ganhar contornos de que alguma coisa mais séria realmente estava acontecendo. E a cidade, como era muito pequena, a comunidade começou a ficar em alerta, né? Todo mundo já começou a ficar com medo, né? Trancar portas e janelas. Não era mais aquele clima, né, de colônia, sabe? Que as pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo tem confiança mútua. Aí começou a pairar ali uma nuvem de insegurança na cidade. Todo mundo pensava que tinha um criminoso à solta e esse cara, ou essa mulher, esse homem, poderia fazer novas vítimas. No mesmo dia, então, uma busca mais intensa pela Tara foi iniciada, contando com amigos, familiares e todos os integrantes da escola, inclusive os pais dos alunos, além de outros voluntários da cidade. Todos os lugares foram checados, rios, lagos, locais abandonados e até áreas de mata, mas nenhum sinal dela foi encontrado. Ao mesmo tempo, a vida da Tara era investigada mais a fundo para saber as relações interpessoais que ela tinha, né? Quem poderia ter feito isso com ela? Quem teria razões para fazer isso com ela? A Tara tinha tido um relacionamento de 6 anos com um sujeito chamado Marcus Harper, que é um fuzileiro do exército. E ele tinha rompido o namoro há apenas 2 semanas. Assim como em todos os casos, claro que esse cara foi colocado na mira das investigações como um suspeito provável. Mas logo de cara, o Marcus apresentou um álibi muito sólido que pôde ser comprovado, porque ele estava a trabalho, a serviço, na base do exército, justamente ali naquela janela de tempo em que a Sarah desapareceu. Uma outra pessoa, então, se tornou um suspeito em potencial. E esse sujeito era Anthony Vickers, que tinha sido um aluno da Tara. Esse Anthony tinha sido um problema para ela nos últimos anos, já que ele se tornou um cara obcecado por ela, que era uma professora e uma miss. Apenas 7 meses antes do desaparecimento, o Anthony apareceu no meio da madrugada na porta da casa da Tara, totalmente embriagado, batendo nas portas e na janela, gritando por ela no meio da rua. Ele chegou a ser fichado por isso, mas foi liberado. Mas no caso do desaparecimento, o Anthony também conseguiu apresentar um álibi sólido e logo ele foi descartado pela investigação. Esse era só um cara obcecado, né? Acho que criou aí uma fantasia pela professora Miss, não é? Mas, segundo a investigação, ele tinha um álibi e foi escanteado aí nas investigações. Por falta então de uma pista ou uma testemunha, o caso meio que foi esfriando e de maneira rápida até. E com o passar do tempo, nada de novo foi encontrado, nada relevante na verdade surgiu. Mas aquela luva de látex que foi encontrada lá na porta da frente da casa, né, no quintalzinho, ela foi enviada para análise e ficou confirmado que na parte de fora ali da luva tinha o DNA da Tara e por dentro tinha um DNA masculino, um vestígio ali, mas que não correspondia a nenhum DNA que estava registrado no banco de dados da polícia. E sempre que um suspeito, uma pessoa de interesse surgia nas investigações desse caso, esse DNA era feito ali o confronto para saber se correspondia, mas nada. Então, novamente, os passos aí, né, tudo que avançava na investigação
era novamente colocado panos quentes, tudo ia esfriando. E o caso estava com cara de começar a ficar um cold case, sabe? Mas, felizmente, os moradores da cidade de Ocilla faziam questão de manter o caso na memória. Eles sempre faziam manifestações relembrando o desaparecimento da Tara por meio de matérias ou manifestações na esperança de conseguir algo novo. Assim, em 2009, já 4 anos depois do desaparecimento, surgiu um vídeo no YouTube de um homem que não se identificava, falando que ele era um criminoso em série e que tinha feito 16 vítimas mulheres, sendo uma delas a Tara Grinstead. A polícia conseguiu fazer o rastreamento do IP e localizar o endereço de onde esse vídeo tinha sido postado. E foi assim que eles conseguiram chegar a um homem chamado Andrew Scott Haley. Todos tiveram a esperança de que finalmente o caso da Tara seria solucionado e que o responsável pelo desaparecimento dela, enfim, seria, punido. Mas logo ficou comprovado que o Andrew era só um mentiroso, que tinha feito um vídeo falso, querendo ali chamar a atenção dos policiais, das investigações, fazendo só alegações falsas, e ele não era nada de serial killer. Então, como ele fez com que a polícia gastasse verba ali, para investigar esse sujeito, ele acabou sendo processado por essas alegações falsas. Em 2011, produziram uma reportagem especial, uma espécie de documentário sobre o desaparecimento misterioso da Tara, que foi transmitido nacionalmente. Embora muitas dicas e denúncias tenham sido feitas, nenhuma delas levou à prisão de um responsável. No ano de 2016, 11 anos após o desaparecimento, o cineasta Penny Lindsay, que já tinha conhecimento do maior mistério de Ocilla, decidiu abrir um podcast para falar sobre pessoas desaparecidas, e um dos destaques era o caso da Tara Grinstead. E foi assim que finalmente o caso começou a andar. O John McLug assistiu ao podcast e se apresentou na delegacia afirmando que ele havia servido no exército com um homem chamado Bo Dux, e que esse homem tinha envolvimento com o caso da Tara, e que ele já tinha confessado que tinha queimado os restos da Tara em um pomar. Esse Bo Dux foi localizado e levado ainda em 2016 para realizar uma entrevista com os policiais, mas ele desde o início negou qualquer tipo de envolvimento. Sem provas, ele acabou sendo liberado. Em fevereiro já de 2017, Brooke Sheridan se apresentou ao departamento de polícia de Ocilla. Ela era a ex-namorada desse Bo Dux, e ela contou que ele já tinha falado para ela detalhes sobre o que teria feito com a Tara. Segundo essa moça, um amigo dele teria tirado a vida dela na noite do dia 22 de outubro de 2005 e depois chamou o Bo para poder ajudá-lo a ocultar o cadáver. Ela afirmou que o Bo já havia contado sobre isso para outras pessoas nos anos anteriores, mas ninguém nunca deu bola, nunca levou a sério o que ele falava. E ela também sempre teve suas dúvidas, mas decidiu contar o que sabia para poder finalmente, de repente, trazer paz à família da Tara, não é? E tudo isso, pessoal, presumo que foi incentivado por essa criação desse podcast, tá? O caso que já estava bem frio, Muitos anos tinham se passado, mas esse podcast com bastante detalhes meio que trouxe à tona de novo a história da Tara. E essas pessoas que tinham ouvido falar e não sei por que não deram bola, de repente começaram a ligar os pontos, Passaram então a falar, pô, será que é verdade mesmo? Pois é. Depois de tudo isso que eu contei então, esse cara aí, o Bo Dux, foi chamado novamente para uma nova entrevista, depois desse depoimento dessa ex-namorada dele. E dessa vez, ele acabou confessando muitas coisas. O Bo afirmou que na noite de 22 de outubro de 2005, ele estava dormindo na casa de um amigo, um cara chamado Ryan Duck. E prestem atenção, tá? Eles têm os sobrenomes parecidos, mas eles não têm parentesco nenhum. É Bo Dux e Ryan Duck. E esse Ryan teria acordado o amigo falando que precisava da ajuda dele porque ele tinha tirado a vida da Tara Grinstead. E agora ele precisava se livrar do corpo. O Bo afirmou que a princípio pensou que fosse só uma brincadeira e não levou muito a sério. Mas quando ele começou a ver nos noticiários sobre o desaparecimento, aí ele acreditou no amigo Ryan. 5 dias depois, então, Ryan levou o amigo até onde ele tinha escondido a Tara, uma área isolada em um suposto pomar de nozes da família do cara, no condado de Ben Hill, no estado da Geórgia também. Ao chegar ao local, Ryan mostrou o corpo da Tara e o Bo afirmou que ela estava completamente nua, coberta por formigas e insetos. Não havia marcas de nenhuma perfuração, só uma marca ao redor do pescoço. Eles então
tiraram o corpo de onde ele estava e levaram até uma grande fogueira, onde eles atearam, né? Começaram esse incêndio aí e ficaram revezando por 2 dias, segundo o depoimento desse Bo, para que o corpo fosse completamente consumido pelas chamas. O Ryan Duck foi localizado depois desse depoimento do Bo e foi preso também. E ao ser levado para interrogatório, ele também confessou. O Ryan confessou que ele era um ladrãozinho, que ele tinha saído naquela noite para poder roubar algumas casas, para poder vender, né, esses objetos aí e para comprar entorpecentes. Pode ver que é um sujeito ruim, não é? Então ele afirmou que estava bem chapado naquela noite e que depois que ele invadiu a casa da Tara com a intenção só de roubar, ele acabou sendo surpreendido por ela. Lembra-se que ela estava na festinha lá, depois da Miss Batata Doce, ela saiu de lá por volta das 11h15, deve ter chegado na casa, né, o cara tava lá, de repente foi surpreendido por ela. Então até aqui faz um pouco de sentido o que ele tá falando. E então, surpreso ali com ela, ele agiu instintivamente, segundo ele, pegou no pescoço dela até que ela ficasse sem ar. Mas ele acreditou que ela tivesse só desmaiado, então ele fugiu. Em determinado momento, ele teria ligado para ela para saber, né, se ela já tinha acordado. Só que o telefone não foi atendido. E nesse momento ele entendeu que talvez ele tivesse tirado a vida dela. Foi aí que ele, usando o carro do amigo Bo Dux, ele voltou até a casa, colocou o corpo da Tara e dirigiu até aquele pomar de nozes onde o corpo ficou lá, até que ele contasse tudo pro amigo, eles voltassem lá e queimassem o corpo. O Ryan sabia de detalhes da cena do crime que não foram divulgados e que só o criminoso realmente poderia saber. Como, por exemplo, essa ligação de um telefone público para a casa da Tara. Os investigadores à época até chegaram a rastrear essa ligação aí, mas como era um telefone público, não tinha como fazer conexão com alguém. Muito bem, ao ser questionado sobre o porquê de Tara estar despida, o Ryan negou que tenha cometido crime de cunho sexual e que ele só tinha o objetivo de roubá-la e que tirou a vida dela sem intenção. Tirou a roupa também sem intenção, claro, né? Ele também afirmou que uma semana depois, ele e esse amigo Bo aí estavam em uma festinha e contaram para várias pessoas todos esses detalhes. Mas embora a maioria não tenha os levado a sério, uma dessas pessoas chegou a fazer uma denúncia à polícia e os investigadores foram até o pomar de nozes da família do Ryan Dux, mas os policiais foram impedidos de entrar nessa propriedade sem um mandado. E por alguma razão, depois disso, eles não voltaram mais lá com um mandado para poder vasculhar. Agora, será que essa família era só orgulhosa mesmo, não tava sabendo de nada e simplesmente não quiseram deixar os policiais entrarem? Ou estavam sabendo da coisa, hein? Depois a investigação não fala nada sobre isso, galera. Você fica focado sempre no Bo Dux e no Ryan Duck. Então não dá pra saber, mas é tudo muito esquisito, né? Falei lá na introdução pra vocês que tem vários detalhes sombrios, né? Um emaranhado de coisas assim sinistras. Muito bem, Bo Dux e Ryan Duck foram presos, acusados do envolvimento no desaparecimento da Tara Grinstead. O local apontado como sendo onde eles realizaram essa tal fogueira foi minuciosamente verificado e os peritos encontraram de fato pequenos fragmentos de ossos e alguns dentes. Mas infelizmente, por conta da deterioração, não foi possível realizar um exame para comprovar que aqueles resquícios ali, né, eram realmente da Tara. Mas devido à confissão dos dois, eles foram mantidos presos e foi entendido que de fato aqueles restos ali pertenciam à Tara. Além disso, para tirar qualquer dúvida, vocês lembram daquela luva de látex encontrada lá na casa? Pois é, o DNA encontrado nela era compatível com o DNA do Ryan. Bo Dux foi acusado de ocultação, adulteração de provas, de impedir a apreensão de um criminoso. Tudo isso porque na primeira entrevista em 2016 ele negou o envolvimento no crime e até a data do julgamento ele ficou livre. Já o Ryan Duck foi acusado de homicídio, roubo, agressão agravada e ocultação de uma morte. Ele foi mantido sob prisão preventiva até o julgamento. E sabe o Bo, que ficou livre aguardando o julgamento? Olha só como ele é um bom moço. Não é só mentiroso, bom moço também, vejo. Na virada do ano de 2018 para 2019, 2 mulheres nuas, usando somente uma toalha, bateram na porta de um homem e pediram ajuda, pois elas haviam sido mantidas em cárcere. A polícia foi imediatamente chamada e as 2 mulheres deram seus depoimentos afirmando que foram mantidas contra sua vontade por cerca de 10 dias pelo Bo Dux e que foram submetidas a sexo forçado enquanto ele apontava uma arma para elas.
Mas quando a polícia chegou na casa do Bo, ele já havia fugido e ele permaneceu foragido por 4 dias e acabou sendo encontrado na casa de um parente. Ele foi preso agora e processado por violação sexual das 2 mulheres, sodomia agravada, cárcere privado e posse de arma. Depois disso, ele passou a ser mantido em prisão preventiva aguardando os 2 julgamentos. O Bo Dux foi a julgamento em março de 2019, onde foi considerado culpado no seu papel de encobrimento do crime da Tara. Ele foi condenado então a 25 anos de prisão no dia 22 de março de 2019. Até aqui, temos a confissão completa e detalhada dos envolvidos na morte da Tara, além de amostras de DNA correspondentes, né, a um deles e fragmentos de um corpo humano no local exato que eles indicaram, não é? Tudo isso seria visto como um fim para o caso, não é mesmo? Mas por essa vocês não esperavam. O julgamento do Ryan Duck tinha sido marcado para 1º de abril de 2019, mas acabou sendo adiado. Ele só aconteceu no dia 9 de maio de 2022. Pois é, aquele período sombrio da humanidade ali que vocês lembram, não é? Tudo parado, tudo esquisito. E durante o seu depoimento, já lá nas audiências, todos foram surpreendidos quando o Ryan, aliás, mudou sua declaração e agora ele era inocente. Pois é, gente. Ele voltou atrás no seu depoimento inicial, alegando que no dia em que ele foi preso, ele estava sob o efeito de entorpecentes e que foi coagido pelos investigadores a dar aquele depoimento. Mas que a verdadeira pessoa que tinha tirado a vida da Tara, na verdade, era o Bo Dux, o amigo dele. Não ele. Ryan alega que na noite do crime ele estava muito chapado e que não tem nenhuma memória sobre o fato, e que o Bo sempre contou pra ele que tinha sido ele que tinha tirado a vida da Tara, contou todos aqueles detalhes que ele acabou falando nos seus depoimentos. Mas que agora, depois de estar mais limpo, ele conseguiu entender o que de fato estava acontecendo e que ele estava sendo incriminado. Além disso, os advogados alegaram que não tinham como comprovar que aqueles fragmentos lá, os ossinhos e os dentes, não tinha como provar que era da Tara Grinstead. E isso colocou dúvidas o suficiente no caso para que no final o Ryan Dux fosse considerado inocente de homicídio e roubo por falta de provas. Mas ele foi considerado culpado por ocultação de uma morte, mesmo que não seja comprovado ser ou não a Tara, né, aqueles restos lá. Ryan recebeu então uma pena máxima de 10 anos de prisão, mas ele já tinha cumprido 5 desses anos e por isso ele estava em condicional agora. Pois é, tá solto, livre, leve e solto por aí nesse momento, como se não tivesse feito nada. Aí vocês vão me dizer, né, como pode uma justiça dessas, não é? Assim, é tudo muito complicado de se bater o martelo de fato, mas coisa boa, não era o sujeito aí, não é? Ele não fez diretamente o crime, ele participou, né? Ajudando a ocultar, atacar fogo, tá livre, é meio afrontoso também, né? E essa questão aí, como pode uma justiça dessa? Galera, é um jogo, uma espécie de joguinho, sabe? De cartas. E o advogado de defesa conseguiu um desempenho melhor que a acusação. Nesse jogo aí valem as regrinhas legais. Aí nem sempre a justiça, aquele senso de justiça, é feito, sabe? É feita, aliás. Mesmo que dentro do sistema pareça que a justiça tenha sido feita. Pois é. Até hoje, pessoal, o caso da Tara Grinstead ainda é considerado um mistério por conta de tudo isso. Sem uma conclusão definitiva, já que não é possível determinar que realmente aqueles ossos pertenciam a ela, além de que também não é possível dizer quem é o seu algoz e como de fato sua vida foi tirada. Vocês lembram da luva de látex, né? DNA não era do cara aí, do Ryan? Isso é prova circunstancial? Ou prova material? Como assim, cara? Não é? Atualmente, a cidade de Ocilla ainda luta para que o caso tenha um desfecho, e a polícia está tentando usar de todas as tecnologias possíveis para conseguir uma resposta. Os investigadores acreditam que Bo Dux esteja mentindo e que tenha mais envolvimento do que realmente contou. Eles também acreditam que a Tara tenha sido vítima de violência sexual, principalmente porque foi comprovado que tanto Bo quanto o Ryan tinham sido alunos dela, e eles já a conheciam, provavelmente alimentando aí um desejo, né, pela professora Miss. Mas nada nesse caso pode ser comprovado. Mas aquela luva de látex tá me deixando uma linguinha aqui, viu? Como é que pode uma coisa dessa? Eu queria saber o que esse advogado de defesa alegou a respeito dessa luva aí, se o DNA de lá foi de fato comprovado, tá? A gente tô falando aqui sobre notícias abertas, tá, gente? Tô falando com base no inquérito, mesmo porque a gente não tem. Então a gente fala o que foi noticiado.
E se de fato o DNA do cara tava naquela luva, como que esse cara passou assim, velho? Ficou livre? O Bo Dux ainda está preso, tá? Ele entrou com um processo para recorrer, obviamente, né, da sua sentença, mas ainda não foi julgado. Ele também está aguardando pelo julgamento relacionado às 2 outras mulheres que foram mantidas em cárcere, aquelas que bateram na porta do homem pedindo ajuda. Certamente esse não deve sair muito fácil da prisão, assim, não é? E por tudo isso que é relatado aqui, qual a impressão de vocês, não é? O Bo Dux, será que tinha uma historinha pronta para implicar o Ryan? Será que o Ryan de fato foi, como é que fala? Foi sugestionado pelo que o Bo falou? Devia estar mamado demais naquele dia de fato, né? Drogado. Será que de alguma forma ele de fato acreditou no que o Bo falou e criou essa realidade para ele? Mas se foi só uma ilusão dele, pelo fato aí de estar cheio de manguaça, o DNA na luva. Eu tô encanado com esse DNA na luva, cara. Fato, pessoal, que inocente mesmo nessa história não tem, não é? Claro que só a Tara, né, que teve a infelicidade de ter o seu caminho cruzado com esses 2 doidos aí, uma pena. Mas e pra você? Quem é o culpado nessa história? Claro, os 2, mas quem colocou a mão no pescoço dela? Quem tirou a roupa dela e provavelmente abusou? Depois tacaram fogo, né? Cremaram ali improvisadamente o corpo dela para que não sobrasse nada. Caso macabro, não é, pessoal? Quero saber a opinião de vocês aí no espaço terapêutico dos comentários. É isso, foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Obrigado pela companhia. Um beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.